Salve, salve, lunáticos! Lunáticos Traders! Muito prazer estar aqui com vocês novamente. Estamos praticamente quase no final da nossa Mega Hiper Live, a maior live das galáxias do mercado sobre o mercado financeiro. Rapaziada, está sendo uma alegria muito grande estar participando com vocês desse quadro. A gente está virando a noite aí, uma equipe maravilhosa trabalhando, equipe nota 1000, e é um prazer estar com vocês aqui. Pô, tem uma galera aí que eu sei que tá maratonando com a gente aí desde ontem às 9 horas, quando a gente abriu essa live. Então a gente já passou de 24 horas, estamos indo para o encerramento de 30 horas. Meu, e tem mais duas pessoas que vão vir falar com a gente agora, fazer um bate-papo aí sensacional. Dois caras feras no mercado aí, que vai trazer muito conteúdo, muito bate-papo pra gente aí. Mas antes eu queria falar com vocês aí sobre os nossos livros que a gente encontra lá na livraria timestrades.com, tá? Temos esse livro aqui, Trading the Zone. Temos também aqui Ferramentas Mentais para Traders, tá? Um ótimo livro para você tá estudando aí, tá se aperfeiçoando. Depois também temos o Trading Disciplinado de Mark Douglas. Mark Douglas é um excelente escritor. E aí também a gente tem o Jesse Livermore, Reminiscências de um Especulador de Mercado Financeiro. Galerinha, qualquer um desses 4 livros aqui, qualquer um desses 4 livros aqui pode sair inteiramente grátis para você, tá? Lembrando, é só você ir no Instagram do GG, clicar no link da bio dele, abrir uma conta lá, se inscrever, e aí esse livro sai inteiramente grátis para vocês. Beleza? Pela Toro Investimentos, tá? A gente abre conta lá na Toro, e um desses livros pode sair inteiramente grátis para vocês. Belezinha? E aí, estamos aí já chamando os nossos 2 próximos convidados, que eu tenho um orgulho imenso de fazer esse bate-papo com eles aqui, fazer essa mediação. E aí eles já estão ali a postos, já fui lá bater um papo com eles lá. É uma honra estar recebendo eles aqui em pleno domingão. Felipe Aranha, Caio Sasaki, chega pra cá, vamos lá, vamos conversar. Tudo bem com vocês? Bom dia! Beleza, cara? Tudo bom com você? Tudo bom aí? Grande, cara, ótimo. Fala, Sasaki. Deixa eu falar uma coisa, você falou dos livros aí, assim, eu tô nesse mercado já há muito tempo, e essencialmente vocês têm 2 dos livros que para mim são, assim, as bíblias, são os livros que todo mundo tem que ler. Isso aqui não é jabá, não ganho nada, não tem nada a ver com isso. A questão é não foi nem combinado. Todo trader tem que ler. Para mim são 3 livros, né? Claro que é o Brooks, sempre, né? O Brooks são vários livros, mas fora o Al Brooks, para mim os grandes livros do mercado são esse Reminiscências. Como é que traduziram? De um especulador financeiro? Isso, Reminiscências de um Especulador Financeiro. Em inglês é Reminiscences of a Stock Operator. Isso, assim, esse é o livro que eu já li, eu acho que umas 10 vezes. Tô lendo de novo. Eu li 2. Não, cada vez que eu leio, conforme você vai ficando mais maduro no mercado, você pega uma coisinha a mais. O livro ele é um romance, mas ele é um romance meio que histórico, meio que baseado na realidade. Esse, né? O outro que você falou, esse, né, Aranha? O outro é o Trading in the Zone. Isso que mesmo. Não tem como não ler, né? Eu acho que se fala muito de psicologia hoje em dia, e o cara já falou disso, o que é necessário, né? Que é a questão de você entrar na zona, né? Não, talvez não como o pessoal faça piada aí, mas de você entrar num estado de espírito em que tudo funciona ali, sabe? Você está fazendo as coisas meio automáticas, você tem a técnica e tudo, mas você tá tudo ali no seu controle, que é o que um atleta de alta performance faz quando os caras na Copa do Mundo aí estão jogando, eles não estão lembrando de nada, estão só jogando, não estão, acho que nem lembrando da técnica, se bobear deles. Estão focados lá, né? Eles estão só fluindo, né? É o estado que ele chama o trading in the zone. O zone é isso, é você entrar nessa zona de concentração que te leva a isso. Então eu acho que são 3 livros, né? Sendo que um dos livros é do Al Brooks. E o Al Brooks tem 4 livros. É a Bíblia, né? Para mim o Al Brooks é a Bíblia da técnica, mas esses 2 livros aí, o do Jesse Livermore é aquele que te faz não querer largar o trade nunca, né? E também te ensina coisas como você
quando tem uma tendência, você montar nela, e é muito gostoso de ler, as histórias são engraçadas, algumas coisas eu sei de cor, algumas, né, não tudo. E o Trading in the Zone, eu acho que dá, assim, da parte de psicologia, para mim é o grande livro do mercado. Então eu acho que essa é a bibliografia completa para quem quer ler alguma coisa do mercado. E isso, por si só, já é mais de um ano de leitura, 2 anos de leitura aí, né? Com certeza. Lê e Alguns foi relê, mais né? de um São os ano. caras que fundaram os alicerces, de certa forma, né? O Jesse Livermore Exatamente. e o McDouglas mais contemporâneos são livros fantásticos, É. fantásticos. Tem gente que não gosta do Jesse Livermore, porque na vida Ele se real matou. ele se matou, né? Então, porra, mas o cara fez tudo aquilo e se matou. Mas o cara provavelmente era um gênio ou É, era esquizofrênico ou alguma coisa do não, tipo. depressivo, acontece, Depressivo e assim. tal, né? Mas Quantas Infelizmente pessoas acontece, né? brilhantes não tinham esse tipo de infelizmente problema, acontece. alcoolismo, enfim, se É. matar. Mas da parte de como operar o mercado, eu acho muito legal, porque ele tem lá, né, as técnicas dele de operar lá, que ele usava, mas o que eu gosto são dos princípios que ele passa por trás de histórias muito agradáveis, assim. Essa Uhum. história de você testar antes o mercado, ver como é que o mercado está indo, operar a favor de tendência, tentar segurar tendências que às vezes num trade você faz o ano, você Sim. triplica ou multiplica por 10 o seu capital, No coisas fim das simples, contas, né, Aranha, vender é pouco, sempre né? um conceito, cara, que é o que mais importa, não é a técnica especificamente. Eu brinco que a técnica é igual ao instrumento musical, assim, qual que é o melhor? Depende, cara. Tem gente que vai se identificar mais com instrumentos de percussão, tecla, cordas, então existem muitas opções. Só que Exatamente. uma coisa interessante é que todo bom músico, ele entende o conceito por trás daquilo, ele entende de harmonia musical, ele entende É, de conceito de fato, né? E o trading é exatamente a mesma coisa. Você pode ser um bom trader usando, putz, as usando mais qualquer diversificadas. técnica, né? Tem algum barulho estranho aí? É, peraí, será que Ou é no sou meu eu? microfone? Ó, o Aqui pra Miguel, mim eu tô ouvindo de boa vocês. Vocês estão me ouvindo tranquilo? eu tô. Ah, então deve ser algum. Entrou Eu um acho que chiado, de repente, um Entrou um chiado. chiado aí qualquer. entrou um chiado, mas tá indo ou saiu? Agora saiu. Saiu? Voltou. Beleza. Agora voltou. Voltou? Qualquer coisa, dá um toque, pode ser o microfone aqui. O pessoal tá falando que o som tá ok. Aliás, deixa eu falar uma coisa, porque a gente já chegou falando, né, dos livros, e a gente não se apresentou, né, Caio? Tem um monte de gente aí que não Ah, conhece mas a gente. exatamente isso que eu ia falar. Mas sim, vocês são dois ícones do mercado aí, dois gigantes do mercado aí, abrilhantando nossa tarde do domingo. Então, assim. Mas Valeu. realmente, né? Tem alguém que não conhece ainda. Então, assim, meu, o espaço é de vocês, se apresentem aí, de onde vocês são, onde encontro vocês aí, do que a gente vai conversar aí hoje aí. Eu quero que vocês fiquem à vontade. Vou aproveitar e pedir pra galera que tá acompanhando a gente. Manda perguntas aqui, porque, meu, assim, quanto mais pergunta, vamos fazer um bate-papo bem bacana aí. Vocês estão abertos a Bora, perguntas, beleza? Então, Caio bora e lá. Felipe Aranha, fica à vontade aí, o espaço é de vocês. Tá bom. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Aranha. Meu negócio é price action, mais especificamente price action de um cara chamado Al Brooks. É, então eu comandei ali a equipe de tradução dos livros dele, do curso dele. Eu tô na bolsa desde 98, mas tomei muita pancada e só fui me acertar depois que eu achei uma técnica que deu certo para mim, que era o price action e que eu estudo, né, desde 2009, desde o final de 2009. O Sasaki falou aí que não importa a técnica. E eu concordo com o Sasaki. Cada um tem que achar a sua técnica operacional. É realmente uma questão de princípios, assim, né? Então, mas para mim foi o price action. Para outros traders outras coisas, né? Cada um opera uma coisa. Eu conheci muito trader institucional que não olha gráfico, não olha fluxo e opera baseado em Excel. Pega dados históricos, faz lá bandas, níveis de preço que na verdade são suportes e resistências, né? Só que ele está olhando no Excel, é uma análise técnica feita no Excel, enquanto que eu gosto de fazer análise técnica no gráfico, e quem olha fluxo é uma análise técnica, né? Está olhando números técnicos ali para tentar identificar no gráfico. Estamos todos fazendo a mesma coisa, a gente está tentando entender o fluxo de dinheiro. No price action também, a gente olha fluxo.
A grana, fluxo, mas sem o book de ofertas, né? Então eu concordo aí com o Sasaki, né? E é isso. Agora se apresenta aí, Sasaki. Manda. Vamos lá, galera. Prazer, meu nome é Caio Sasaki, saudações aí a todos. Poder participar dessa live das galáxias é uma grande satisfação. Sou trader desde 2006, né? Eu me formei em física pela USP e eu já não queria seguir a carreira acadêmica. E a primeira oportunidade, a primeira porta que me abriu, e eu já queria trabalhar no mercado financeiro, felizmente foi como um trader dentro de uma mesa gringa, operando ativos da Nasdaq. O interessante é que nos meus primeiros passos, eu acabei aprendendo a operar a leitura de fluxo, que era assim que a gente chamava. Anos depois, no Brasil, isso ficou conhecido como tape reading, né? Só que assim, eu passei por muita instituição, inclusive passei pela mesma instituição que o Aranha, né? Que foi a Interfloat. Uma das instituições, lá eu me tornei o analista-chefe, e quando a Interfloat foi adquirida pela XP Investimentos, isso em 2011, acabei me tornando gerente de análise da XP, e essa minha carreira corporativa, vamos dizer assim, ela foi até 2014, então desde 2014 eu retomei a minha atividade como trader autônomo. Pois é. Oi? Não, não. Eu ia falar. Você falou da tua carreira, e aí eu lembrei da história da Interfloat. Eu acabei de lembrar que você fez lá aquele bate-papo no teu evento, né? Que era o TNT. Sim, TNT Day. Isso, TNT Day e tal. Eu assisti o seu bate-papo com o Lombardi, que é o dono dessa lendária corretora que eu também trabalhei lá, que é a Interfloat. E que um monte de gente que veio aqui nessa live veio da Interfloat, né? Engraçado isso. Uhum. Eu ia falar isso agora. Acelero. O Caio falou da Interfloat, eu ia falar isso. Passou muita gente aqui hoje que participou da Interfloat. E aí, tipo assim, a gente é novo, eu sou um bebê no mercado ainda, comecei faz 1 ano e meio. E aí você começa a ouvir essas histórias da Interfloat, conhece pessoas que passou por lá e você vê a importância que ela foi para nós traders hoje em dia. Então acho que isso daí é muito enriquecedor, cara, muito top. É que a Interfloat trouxe para o mercado eletrônico a cultura do floor, né? Das rodas de negociação da bolsa, do pregão da bolsa. Eu, na verdade, conheço pouca gente que veio que depois participou da Interfloat, porque eu fui ali dos primórdios dessa transição. Eu estava lá, acho que de 2003 a 2005, só que deve ter sido mais tarde. O Hana foi mais tarde. Ontem eu vi o... Eu cheguei lá em 2009, cara. 2009, depois de 2009 antes disso, eu estava no Citibank. Eu fui de vários corretores, fui da Capital Markets, da Termo, fui da Rencorp Concor, um monte de corretor aí que eu passei, e outros. Mas assim, mas a Interfloat, de todas essas que eu passei, que eram mais... A Capital Markets era muito institucional, mas a Interfloat era uma corretora muito de pregão mesmo, era uma cultura de pregão, era um pessoal que eles não tinham aquela formação acadêmica, que o pessoal do mercado financeiro era todo mundo formado na Poli, na GV, na PUC do Rio, ou fazia faculdade fora, e era meio que assim que os caras iam parar nos bancos, que era o grande mercado financeiro. Só que o legal da Interfloat é que ela tinha uma característica específica, assim, todo mundo que queria operar para si e não operar para um cliente, para uma instituição, ia para a Interfloat. Então ela ficou conhecida de fato. É que na época ninguém chamava de trader, né? Chamavam de scalper. Eles não chamavam de trader. Trader era outra coisa. Para mim dói até hoje o nome. E a Interfloat ela fez isso, ela democratizou, porque antes era só para um seleto grupo assim que ia conseguir um espaço numa mesa de operações que era disputadíssimo né, o sonho era ir para o Garantia, para o Pactual, quando o Pactual era só banco de investimento. O UBS chegou depois ali também, né? Era um sonho de todo mundo. Só que eu, por exemplo, eu queria operar, mas eu não tinha esse perfil. Eu tinha um bom diploma, eu sou formado na GV, mas eu não tenho o perfil desse pessoal de tesouraria de banco, não é a minha praia. Os caras têm uma pegada, cara, que os caras acordam às 5 horas da manhã, eles ficam operando, fazendo coisa o dia inteiro, até 11 horas da noite, não dorme, depois sai ainda para tomar uísque, e dia seguinte os caras estão lá operando milhões. Eu não aguento, eu preciso dormir. E não era para mim isso, mas eu queria operar. Você sabe, desculpa interromper, eu lembro de uma cena
que quando eu trabalhava na parte institucional, isso já mais recente, duas coisas que me lembram assim, me marcaram. A primeira era um cara almoçando, com o celular dele ligado e ele vendo a filha dele conversando. A filha dele era pequena, não falava muito bem ainda. E aí ele falou assim: Cara, quando eu saio de casa, minha filha tá dormindo. Quando eu volto para casa, minha filha tá dormindo. Então, o único momento que eu tenho para ver ela acordada durante a semana é no meu almoço pelo celular e nos domingos, porque o cara trabalhava de sábado ainda por cima, Pessoal né? institucional, né? Institucional. E, Aí eu olhei e falei, cara, não é isso que eu quero para minha vida, não. isso aí tinha nome, era Cultura Garantia, que chegou lá para 95. É o Banco Garantia do Jorge Paulo Lemann e tal. Que, eu não sei se é o mais rico do Exatamente. Brasil ainda, mas foi por muito Tanto é tempo. que a É, Ambev herdou muito disso, né? E que, por Ambev sua vez, herdou. o Garantia se baseou no falecido Lehman Brothers. Pois é, pois é. Eles pegaram essa cultura de muito trabalho, de você viver para o trabalho, só que ser É, muito bem recompensado, e eles é. passaram isso para as empresas e a concorrência teve que seguir. Então, a vida institucional toda virou uma coisa assim primeiro que eu não queria. Eu queria operar a bolsa. Eu tinha um sonho, eu Uhum. não sei de onde veio isso, não sei se eu li alguma coisa, não sei se eu li o livro do Jesse Livermore muito cedo. Eu li também o Mercadores da Noite, do Ivan Santana, que também me Mercadores da deixou com Noite. aquela vontade de mercado, mas alguma coisa me fez querer operar. Só que o perfil para a mesa, assim, realmente não é o meu caso. Eu sou sossegado, eu não tenho raciocínio tão rápido quanto aqueles caras. Os caras são ligeiros, cara. Os caras estão o dia inteiro pensando em tá, né? Isso aí. Comprar aqui, vender ali e tal. E a Interfloat, eu fui para lá para tentar aprender, porque lá eram uns caras que não tinham diploma nenhum. Tinha um cara que tinha vindo da padaria, o cara trabalhava em padaria e era um trader de sucesso. O próprio Lombardi, ele trabalhava distribuindo bebida, O né? Lombardi, ele, de formação, ele é É marketing, marketing, né? Ele publicidade, né? é publicitário, ele Isso, trabalhava publicidade. no Grupo Antártica. E aí a vida dele começou na década de 80, quando ele decidiu pedir as contas e ingressar na Bolsa de Na Valores. bolsa, Muito né? interessante a história dele. O avô dele tinha sido já O avô dele tinha sido dono de uma corretora, mas não tinha um sucessor, então a corretora foi vendida. Tipo, a geração seguinte, após o avô dele, eram só filhas, mulheres. Não tinha um homem, era uma cultura mais machista mesmo. E aí ele era um neto homem, né? E foi, de certa forma, o cara que, inspirado no que o avô foi, retomou e ali. sentia isso, né? E quis entrar, eu não sabia por onde, porque o cara distribuía bebida, era publicitário, É isso e aí. comprou lá um título da Bolsa, na época ainda era acessível, né? Ainda era possível, e se enfiou lá no meio da roda. Só que o que acontece é o seguinte, eu peguei essa época de pregão, eu era operador da mesa, não era da roda. Eu era o cara que Legal. ficava do outro lado do telefone dos caras que estão berrando na roda. E eu também sinto muita falta daquele barulho e da maneira como era negociado. E eu acho que essa cultura do trading, que é um pouquinho viciante, mas é um viciozinho bom, é, a Interfloat manteve isso vivo da época do pregão, e aí é que a gente está vendo tanta gente que foi influenciada. E essas pessoas que foram influenciadas por essa época da Interfloat, agora nós é que estamos influenciando outras pessoas também. Então né, é uma cultura que vai indo. E eu acho que é uma cultura boa, porque quando eu comecei lá, eu lembro que não tinha muita informação. A própria Interfloat não ensinava nada, não sabia. O Lombardi não sabia ensinar, ele sabia operar. Né? Depois é que ele foi racionalizando ali, acabou montando tudo isso que virou aí o tape reading. Mas. E olha que coisa curiosa, assim, fazendo só uma breve interrupção. Em 2009, eu fui para a Interfloat justamente porque o pregão Viva Voz ia acabar, ia ficar 100% eletrônico, e eu era um dos poucos caras que na época entendia desse negócio de ler aquele lance do pregão Viva Voz, só que através do book de ofertas do Times and Trade. Então eu lembro até hoje que eu fui trazido para lá justamente por causa disso. Eu não era um cara assim, eu tinha estudado já análise técnica, entendia alguma coisa de indicadores, mas eu não era um cara que manjava pra caramba disso. Tanto é que a parte de análise técnica para day trade, eu fui me aperfeiçoar quando eu entrei dentro da Interfloat, com a convivência. Porque aí os analistas lá eram treinados para criar análises para atender um público trader, né? E
E não era aquela análise técnica clássica que eu tinha aprendido até então, que era para fazer projeções, longo prazo, surfar ondas longas. O Então, pessoal foi adaptando, né? eu entrei justamente nessa transição, cara. Qu- Quando eu estava lá, era muito pequenininha ainda a Interfloat, ainda estava o pessoal começando a migrar, o Lombardi tinha migrado. Quem eram os analistas? Era o Clebão era grafista, e o Hanna. O Hanna tinha vindo de um outro tipo de análise técnica, que era de comitentes, como é que se, de posição em aberto. Sabe, uma análise técnica meio doida, que o Mazagão fazia isso. Eles pegavam os relatórios de posição em aberto da Bolsa, e eles Sim. analisavam para tentar pegar short squeeze. Sim, eu fiz muito isso, eu fiz muito. Você pega os contratos em aberto, subtrai um do outro para saber o saldo, e você vai acompanhando o aumento ou a diminuição desse saldo dia a dia, e com isso você mapeia posição de players institucionais e tal, né? E aí, se o preço vai muito na direção oposta ao que essa galera está posicionada, aí você se posiciona para pegar o stop deles, né? Você se posiciona contra eles, não é uma doideira aí. É uma doideira. É bem legal. E assim, o fluxo, todo mundo falava, como você falou, o que você faz para operar? Fluxo. Fluxo era aquele negócio meio assim, eu sei que está entrando ordem. Que na época do pregão era assim, tipo, você viu um cara que você falava assim, não, aquele fulano de tal, ele trabalha para o Garantia. O ciclano de tal é o operador do Itaú. Quando entrava os dois gritando, você falava, meu, tá vindo um caminhão aí, eu vou pegar carona nesse caminhão. E a galera de pregão se conhecia também, né? Sabia que o operador tal tava lá como é que chamava aquela LP que era direto no pregão? Enfim, ficava lá numa linha conectada direto com o cara, com o Naginarras, com não sei quem, né? Então a galera sabia quem eram os operadores relevantes. Sabia quem era que estava operando. Então, quem eram os tubarões, exatamente. Pois é. E aí tinha muita influência disso, o UBS está comprando, o JP está vendendo, né? Essas coisas tinham bastante. Mas eu não me adaptei nisso. Para mim não deu certo. Eu não conseguia, simplesmente, né? Então, mas os gráficos também não funcionavam para mim. Eu tinha estudado muita coisa, mas os livros eram todos para diário. É o que você falou aí, né? Era tudo para você montar a posição de 6 meses. Eu não tinha dinheiro para isso. Eu queria fazer day trade, né? Porque exigia menos margem, já exigia muita margem. Eu acho que eram uns R$2.000 naquela época por contrato. A corretagem era mini cara. Contrato não tinha liquidez, estava engatinhando na época, né? Quando eu estava lá na Interfloat, eles estavam fazendo o mini contrato. Então eu cheguei a fazer uns PowerPoints para o Lombardi levar lá para a bolsa. Ele estava propondo lá para que se fizesse os minis. E aí veio os minis, mas ainda não tinha muita liquidez. A gente operava opção. Era horrível, né? Você operar um contrato que ele tem uma assimetria entre você comprar ou vender, né? Então a gente fazia day trade em call, né? Em opção de compra de Telemar, de Petro, de Vale. Primeiro Telemar, né? Antes Plin, que era Globocabo. Ou seja, o ambiente era tudo errado para a gente operar, mas ainda assim tava lá os loucos lá tentando, né? E a gente não tinha muito como estudar, Sasaki. Porque não tinha referência, cara. Não tinha referência. O Al Brooks, por exemplo, não tinha escrito nada. Fluxo, que tanta gente usa hoje em dia, que de certa maneira foi meio que racionalizado ali na Interfloat. Eu sei que é uma técnica. Não, era tipo a época das cavernas, era passado de pessoa para pessoa, não existia nenhum material registrado. Não tinha material registrado e era meio tentaram me passar lá também, mas os caras não sabiam passar, porque eles não sabiam direito o que eles faziam. Era uma coisa intuitiva, né? E depois isso foi sendo racionalizado, aí foi feito lá um curso na própria Interfloat, e desse curso surgiu um monte de gente lá, André Antunes, o Hanna. Ontem eu vi um que eu esqueci. Eu fui convidado, inclusive, para integrar o time de professores desse curso. Você foi? O Clebão estava também, Clebão, né? Teve um ontem, eu assisti ontem aqui na live, que foi bem legal, da Top Game, eu esqueci o nome dele. O Alisson. O Alisson, foi muito legal a entrevista dele aqui no Live das Galáxias. Felipe e Caio, só interromper um minutinho aí. Tem uma pessoa assistindo a live aí, então se tiver alguma reclamação para fazer, vocês podem fazer direto para ele, tá? O Lombardi tá aí assistindo a live nossa, tá? Opa! Então, se tiver alguma reclamação para fazer, qualquer coisa, pode fazer direto para ele, que ele tá aí assistindo, tá? Eu vou te falar uma coisa,
E aproveitar Aqui, também, Lombardi, um beijo no coração aí, que bom ter a sua audiência aí, acompanhando esses dois feras aí. Muito obrigado por estar nos acompanhando aí. aqui é só tiete do Lombardi, acho que todo mundo, cara, todo mundo tem muito carinho por ele, desde a época do Pregão o pessoal tinha carinho por ele, e depois da Interfloat, né, assim, foi um dos meus mentores, né, eu tive alguns mentores, Chico Arantes, o Lombardi, o Roberto Lombardi e o Al Brooks, para mim, foram os que me ajudaram a entender o mercado. Eu não uso a técnica que o Lombardi usa, mas os princípios, sim. E os princípios são sempre os mesmos. Tentar perder pouco, tentar ganhar muito, que é a tal da equação do trader, né? Você tá ruim naquele dia. Eu lembro o Lombardi falando dessas coisas, assim, cara, você tá ruim, brigou com a mulher de manhã, não opera, você vai perder dinheiro. Tem várias frases. Tem uma que eu guardo muito, que ele disse uma vez, 2005, eu fui ver ele numa palestra na extinta Expo Money, e aí ele disse o seguinte, que nesse mercado só ganha dinheiro quem não precisa, né? Porque, claro, precisa de uma legenda para explicar isso, né? Na verdade, você não pode colocar no jogo aquele dinheiro que vai pagar a escola das crianças, o condomínio onde você mora, a Exato. sua conta de luz, né? Não pode ser um dinheiro que você não pode perder por nada nesse mundo. E por quê? Porque a pressão psicológica, se você tiver com isso, com essa arma Você apontada vai na tua perder. cabeça, você vai perder. E é engraçado, porque isso é uma coisa que eu falo para todo mundo na sala, nos cursos, mas é difícil entender. E eu não estou julgando quem não entende quando eu falo, porque eu também não entendia quando o Lombardi lá me falava. Que é o seguinte, eu falo para todo mundo o seguinte, cara, você começa pequeno, arruma um emprego, né, ou um trabalho, uma fonte de renda, seja lá o que for. E se você é uma pessoa já abastada, tal, não vai com o seu dinheiro todo lá para a bolsa, não vai dar certo. Então, você começa pequeno e arruma uma fonte de renda que pague as suas contas, para que o trading não seja um peso, que não seja uma coisa ruim, porque se você fica com aquela necessidade de ganhar, você vai entrar na hora errada, você não vai realizar o stop na hora que você tiver que stopar, você não vai deixar o teu lucro crescer, porque você tem que pagar lá o boletinho de R$200, você fala, não, deu 200, pá, sai, e aí o trade vai embora e deu R$5.000, né? Exatamente. Então essa pressão psicológica não é bom, isso é a primeira coisa para que da parte de psicologia, para mim, né, de comportamento e tal, que o cara tem que fazer, é se livrar da pressão financeira. E essas coisas a gente aprende, eu aprendi também com o Brooks, mas também aprendi lá na Interfloat. O lance é o seguinte, você quer viver desse negócio, a tua regra número 1 é mantenha-se vivo. Como é que você se mantém vivo? Gerindo bem o seu risco, operando leve para operar, para aprender e não para ganhar, porque o ganhar vai ser uma consequência do aprender. Então, assim, mantenha-se vivo, porque enquanto você está vivo, você está no jogo, você está aprendendo, você está absorvendo, você está crescendo. Ainda que você não perceba que você esteja crescendo financeiramente, você está crescendo em termos de conhecimento, de habilidades, de coisas que você vai adquirindo em termos de vivência mesmo, até para decidir lá na frente. Cara. Experiência. Você decidir se você quer aprender por, meu negócio é tip read, meu negócio é price action, meu negócio é backtest, quantitativa, seja lá o que for. Você precisa estar no jogo e precisa estar vivo para isso acontecer. Você precisa estar vivo no jogo e você, assim, não adianta você achar que vai ganhar. Todo mundo já falou aqui, mas ainda assim o pessoal não entende. É normal que não entenda. Tá? Mas quem está sério para o trading vai ter que entender em algum momento esse tipo de coisa. Você não vai ganhar muita grana de cara. O que você pode é talvez acelerar o teu processo de ficar consistente. Ficar consistente não quer dizer que você vai conseguir viver de trading. Você vai ficar consistente com um contrato de mini, ou até menos, às vezes, depende do que o cara opera. Então, primeiro você tem que ficar consistente. Isso já vai levar aí, se você for muito bom, vai levar, eu acho que mais de ano. Tá? Se você for um gênio, aí não sei se você consegue fazer antes. Mas primeiro você vai ter que ficar consistente. Acho que de muitos meses a um ano e pouco é possível, se você se dedicar muito, entrar só em operações ali selecionadas e tal, tiver uma boa leitura do contexto, eu acho que dá para você ficar consistente. Uma vez consistente, você segue fazendo a mesma coisa que te fez ficar consistente, e aí você vai trabalhando a sua cabeça para você ir aumentando o lote. E na bolsa, o céu é o limite. Você pode aumentar
indefinidamente, assim, para o tamanho da fome de dinheiro de cada um. Agora, é, a questão não é aumentar o lote, a questão é ser consistente, depois você ir operando lotes que caibam no seu psicológico, né? Tem uma frase da bolsa aí que é: cada um sabe o tamanho do seu sapato. E você tem que ir devagarzinho. E aí, assim, você quer ficar aqueles loucos que operam um lote gigante, beleza, a bolsa comporta. Você quer fazer uma coisinha mais de uma rendinha extra, também dá certo, né? Então você meio que escolhe a vida que você quer ter, mas primeiro você tem que pagar o preço do aprendizado através de experiência, eu sou muito técnico, para mim técnica é fundamental. Tem gente que opera sem técnica, eu conheci muita gente que opera ali na base do tentativa e erro, mas eu acho que a técnica ela te acelera. Mas seja como for, você tem que aprender primeiro a operar, e aí você tem que ir aos poucos aprendendo essas outras coisas, né? Como aumentar lote, disciplina para lotes maiores, gerenciamento, você vai melhorando, né? E aí você vai assistindo. Pô, eu assisti as lives ontem, cara, aprendi um monte de coisa. Eu tô há mais de 20 anos no mercado, tô desde 98. E eu aprendi coisa com os caras que chegaram aí em 2010, né, 2015. É isso aí. E tô aprendendo coisa. E tô aprendendo e tô falando, pô, olha só, cara, isso aí eu não sabia. Então, e vou seguir aprendendo. Então, eu acho que todo mundo tem que seguir nisso. Você vai cada vez aprendendo coisas melhores, detalhes assim que você não imagina. Aquilo que eu falei de ler de novo o Jesse Livermore lá. Cada vez que eu leio, eu falo, olha, isso aqui, agora eu entendo essa linha, essa frase. Ao Brooks eu também leio várias vezes. Mas é isso, cara, se manter vivo no jogo aí que rola. Mas tem que ter paixão, você tem que gostar. Você não Tem que pode estar aqui gostar. pelo dinheiro. E é Exatamente. fácil gostar do trading, né? Muita gente gosta, né, Caio? É um negócio, é que nem futebol, assim, é uma daquelas atividades que muita gente curte. Música, muita gente gosta, né? E agora, se você tá pelo dinheiro, você Não, talvez não vai passe durar, cara. não Não vai vai durar, durar. porque você vai. Tem que Olha, gostar. tem que gostar. Eu cheguei a Cara, passar uns desesperos, assim, cara. tem uma coisa que diferencia o trading de qualquer outra atividade, né? A gente fala que, pô, você tem que seguir estudando sempre. Aí a pessoa pode falar, mas isso é em toda profissão. Cara, não é em toda profissão. Você pode ser um engenheiro dentro de uma empresa que não estuda muito bem, estuda nas coxas, e você vai ter emprego para o resto da tua vida. Às vezes não o melhor emprego dos mundos, que os melhores empregos são para caras muito competentes, mas você vai se manter. Você pode ser um funcionário medíocre em diversas áreas, como engenheiro, sei lá, como dentista, como arquiteto, profissional de TI. No trading, principalmente trader autônomo, não tem jeito, cara. O medíocre é cuspido para fora do mercado. Por quê? Porque o mercado de performance, quem não performa, quem não gera resultados, não importa. Então é por isso que é um mercado que ele te obriga a você se atualizar de verdade. Não é se atualizar para, fiz aqui um check no meu diploma porque eu terminei um MBA, uma pós-graduação. Não é esse tipo A parada é real É aqui, porque o que real, é acontece é o real. seguinte: Essa é a diferença. você sai para casa para trabalhar no trading, você pode voltar com menos dinheiro, né? Se você é um profissional Exato, medíocre de exato. qualquer área, você sai para trabalhar e você volta com algum dinheiro. Mesmo vendas, que nem sempre você tem uma ajuda de custo da empresa, às vezes você só recebe comissão, mas invariavelmente Você não anda para você trás. você anda para trás ali só no custo do transporte do dia, se você não Exato, vendeu nada e tal. exato. No trading, cara, é você. E outra, e ninguém se importa. Essa que é a verdade, assim, ninguém se importa com a tua conta, né? Então, é, é, se você está ganhando, não precisa sair alardeando para ninguém. Se você está perdendo, também não precisa sair alardeando para ninguém, nem pedindo perdão para as pessoas. Assim, você próprio tem que tomar consciência da sua vida, tem que entender que, por um lado, você está sozinho, né, do ponto de vista da sua conta. Hoje em dia tem comunidades que te ajudam, né, tem professores e tal, mas no final das contas é uma profissão solitária. Por mais que você esteja lá no Telegram discutindo, tem teus brothers lá, mas é um negócio que a responsabilidade é sua e o ganho é seu também, da corretora e da bolsa, As né? dores e as glórias. É, é.
né? Os dois O e as ganho não é duas. só seu, você tem uns que mordem ali, né? O imposto de renda, tem a corretorinha e a B3 que hoje em dia está mordendo bem também. Bastante. Mas assim, é, em- tem que pegar essa responsabilidade para você. Você tem que ser o cara que decide. Não dá para, né, não é que nem num time de futebol ali que às vezes tem um jogador ali que se destaca e vai ganhar o jogo por você, né? Às vezes um time é ruim e você tem um cara muito bom ali que de vez em quando ganha pelo time. Mas no trading não, cara. É você. Tudo que você fizer de errado, você está se prejudicando. Tudo que você fizer de certo, você está Exatamente. se ajudando. Você não está ajudando mais ninguém. Não tem para Você quem terceirizar, né? Não não dá para tem, botar a cara. culpa no funcionário, no É, fornecedor, no cliente. Você não não tem dá. nada disso, cara. E No você cresce chefe. muito, né? Você cresce muito como pessoa no trading por causa disso, porque você tem que amadurecer. Eu no começo passei momentos de desespero, assim, Sasaki. Porque eu resolvi fazer um negócio que eu não tinha, eu não sabia fazer. Eu achava que eu sabia, né? Porque eu me formei numa faculdade que eu achei que fosse para isso. Só que a GV é uma ótima Uhum. faculdade para o mercado financeiro, para você ir trabalhar no institucional. E o que eu estava Carreira fazendo, corporativa, né? corporativa, e eu só vim entender isso depois. E é uma ótima corretora, uma ótima uma faculdade. Eu não estou falando só da GV, todas aí de business, né? É Uhum. ótimo para que se você for seguir o mundo corporativo, mas se você for É. aqui pro trading, cara, é bom uma faculdade, porque isso, de uma maneira ou de outra, isso desenvolve seu raciocínio, né? Te força a estudar, né? Acho que o grande mérito de Te uma ensina a boa faculdade é estudar, isso. Te ensina faz a estudar. contato, faz amigos, vive aquela vida acadêmica que é legal, mas isso é fundamental ter a faculdade. É um plano B que também alivia o Ajuda. trading ali, Ajuda. mas o trading em si, cara, é você estudando, você pegando lá os livros ou o curso que você for fazer, escolha bem, né? Porque tem muita, especialmente hoje em dia, muita coisa ruim. Cara, testa algumas coisas, vê o que você gosta, segue naquilo, porque uma vez que você está numa trilha, você errou, você parte daquele mesmo ponto e segue na trilha, não fica voltando para trás, né? Que isso também não dá certo. Então, para mim foram momentos muito difíceis porque eu não tinha uma técnica. A técnica que eu vinha usar, ela era utilizada por um cara, mas o cara não tinha escrito nada, então ela só veio a surgir para o público depois. E depois que eu já tinha testado muita coisa, né? Não tinha o Brooks. E foi aonde eu me identifiquei. Mas o fato de eu não ter uma técnica, isso me prejudicou muito. Hoje em dia tem diversas técnicas, tem gente séria, então eu acho que é isso. Você precisa de técnica, assim. Tá? Eu não sei, Precisa, precisa. para acelerar. Eu acho que um erro muito comum hoje em dia, eu vejo isso acontecer com uma frequência imensa, porque um falou bonito, usou umas frases de coach ali, e a galera, todo mundo abraça. 90% do trade é psicológico. Não é psicológico, cara. Você pode pegar o É, melhor monge budista do mundo que tem aquele psicológico inabalável. Põe ele para operar para você ver. Ele sem saber o que é um contrato de dólar, quando vence, o que é um provento, quando distribui provento, engraçado que você hora quando o mercado falar abre isso, e que fecha. eu falei isso na sala na quinta-feira. Falei, beleza, pega um monte de monge, É, ou um time de futebol de monge, um time de futebol de militares, põe para jogar a Copa do Mundo, vê se eles vão ganhar. Eles vão ser é, disciplinados, eles vão ter exatamente. o psicológico ali, mas sem técnica não dá. Sem técnica não Agora, dá. Exatamente. só a técnica sem o psicológico, Não. uma hora você vai se estourar. Mas Exato. primeiro você precisa saber o que você faz. Exatamente. Né? E aí, com o Exatamente. tempo, você precisa desenvolver essa parte psicológica Um também. complementa o outro, né, cara? Um Um complementa o complementa. Mas outro. a técnica vem antes. A técnica vem antes, porque senão você vai ter disciplina para fazer o quê? Se você não sabe o que você vai fazer, Exatamente. Exatamente. não há o que ter disciplina. Você vai ter disciplina, acordo cedo, beleza, isso ajuda, mas não é o que vai resolver o seu trade. O que vai resolver o seu trade é você colocou o seu stop em determinado lugar, saber colocar o stop e
quando bater o seu stop, você cair fora. Dimensionar, né? Saber um break-even, saber onde Dimensionar. você faz entrada parcial, realização Não, parcial. mas você tem que saber ler o mercado. Pô, o mercado tá Exato. lateral, não adianta você usar a técnica de rompimento, você vai perder 80% das vezes se o dia é lateral. Se o dia é de tendência, não adianta usar a técnica de reversão, o edge. Você vai perder em 80% das vezes, porque o dia vai seguir na tendência. Né? O dia é uma lateralidade estreita, não adianta fazer muita coisa, porque ele vai ficar num range estreito. Você vai ter que ficar com. Não adianta você fazer um swingão, né? Se você querer alongar um trade no mercado curto. Se você quiser operar esse mercado curto, coisa que você não deveria, você vai ter que sair curto, pequenos scalps, pá, 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 pá. E aí você vai ter que saber técnica para fazer scalp, você vai ter que saber técnica para dia de tendência, técnica para dia de lateralidade, técnica para dia de range curto, técnica para dia de tendência, mas aquelas tendências que já são meio equilibradas. Então, primeiro, você tem que aprender a ler o mercado. E o Né? E aí, mercado é leitura e interpretação, né? Porque a galera é, quer sempre um macete, um setup milagroso. Eu falo, cara, não tem é, segredo, é não tem. leitura e interpretação. Se você não sabe ler mesmo, de escrever, decorou o teu nome, isso faz de você um cara alfabetizado? Não, você não sabe ler e escrever. É, Mesma coisa no mercado, você decorou um setup, isso não faz de você um cara que sabe ler mercado. Você decorou um setup. você pode decorar o setup se você souber onde usar esse setup. Não adianta você usar um setup de tendência Exatamente. num mercado lateral. Então você Exatamente. precisa. O Sasaki falou exatamente o que eu penso aí. Só que eu uso outra palavra, eu uso muito a palavra avaliação. Você tem que saber avaliar o mercado. Para que você entenda o ambiente que você está ali, para que daí sim você lance mão do teu ferramental. Ah, agora eu vou fazer um scalp, agora eu vou fazer um swing. A gente no price action, mesmo no day trade, a gente chama de swing os trades mais longos dentro do dia. Trade que você. Enfim, tem lá as técnicas para saber o que é scalp, o swing. Uhum. Mas então você precisa saber avaliar. Então você tem lá as suas técnicas. Você pode ter setups ou pode não ter setups. Mas só ter os setups não vai adiantar e nenhum setup funciona o tempo todo. Todo mundo falou aqui já nesses 2 dias. E uma hora tem que, se você está começando, vai ter que entrar na sua cabeça isso. Essas coisas que está todo mundo falando. Algumas eu ainda vejo como lenda do mercado, assim. Lenda não, é uma coisa mais questionável e tal. Mas algumas das coisas que são faladas não tem jeito, cara. Né? Nenhum setup funciona o tempo inteiro. Então, Todo setup funciona de vez em quando, mas nenhum deles funciona sempre. Esse é exatamente, o ponto. né? Todo setup funciona de vez em quando. Se você souber ler o mercado e avaliar o mercado, não é só. Quando eu falo ler, é exatamente. Você usou uma palavra legal também aí, que era o quê? Interpretar, Ler e né? interpretar, Porque não Interpretar. adianta nada ler. Você cata um texto ali, você Interpretar o que está leu, acontecendo, o que é o contexto, o que é, está rolando. isso aí. Cara, aí você encaixa qualquer setup. Tem dia, eu levo o mercado de maneira muito séria, muito profissional, mas eu adoro o mercado. Tem dia que eu diminuo muito o lote, que eu tô já assim, já bati meta, já fiz não sei o quê, e eu faço umas brincadeiras, do tipo, eu vou testar aquele setup doido que eu aprendi lá atrás, há quase 20 anos, que Faço era isso uma também. merda. Porque agora eu sei ler o ambiente. E aí eu pego aquele setup que é um setup meio merda, né? Mas que não funcionava quase nunca, e agora eu entendo aonde eu posso aplicar. E aí, às vezes, eu faço isso. Eu não preciso desse setup. Exatamente, Eu poderia exatamente. entrar, por exemplo, numa tendência, eu posso entrar. Cara, eu posso comprar o tick mais alto numa tendência forte, porque eu acho que ele vai ainda mais alto. Posso comprar máxima a mercado, não preciso de setup. Mas às vezes eu faço essa brincadeira, agora deu uma correçãozinha, acho que vai dar o setup tal, vou usar o indicador tal, só de brincadeira, sabe? E tem outra, né, Aranha? Pelo menos, eu confesso que às vezes eu acabo cedendo um pouco àquela infantilidade de, eu acho que. Aí eu vou lá e compro porque simplesmente eu acho. Mas assim, é um contratinho só para pagar ali a minha vontade, igual você sabe assim, Cara, eu não posso tomar aquele sorvete porque vai me fazer mal, mas eu vou tomar porque deu vontade, vou me dar o luxo de fazer um negócio desses, né? cara, trader é que nem boleiro de futebol, né? É, Você vê é. o boleiro, eu lembro que eu vi uma vez alguma Copa aí, tava o Fred, na hora de descanso dele, tava o Fred, acho que o Ronaldinho Gaúcho, eles estavam fazendo um ping-pong de cabeça, só valia futebol, e aí, toda hora o que os caras faziam era ligado à bola.
Então eles estavam descansando, era o dia de descanso, mas eles estavam lá É, fazendo alguma coisinha, uma embaixadinha e tal. E eu gosto de fazer isso, né? O que eu gosto de fazer é operar. Todo dia eu vou dormir eu falando que tesão, mas tem mercado. É, eu realmente gosto muito de operar, mas assim, mas eu tenho consciência que o mercado não é uma brincadeira. Então, na hora de operar sério, eu opero totalmente sério. Aí eu não fico. Esses setups que eu tô falando que eu brinco de vez em quando, é só para ver, pô, da onde que esse cara tirou isso e tal. Aí eu falo, ó, nesse ambiente aqui ele funciona legal, isso aqui, mas eu não precisava dele, mas tudo bem. Mas, mas eu uso, como eu falo, só para ver se eu conseguiria fazer funcionar. Mas então, sim, o que eu sim. quero dizer é o seguinte, que não é o setup que eu usei, é, foi a leitura do ambiente que eu usei. Ah, este ambiente é propício para setups onde eu compre baixo. Esse ambiente é propício a setups onde eu compre alto. Esse ambiente é propício para setups onde eu saia curto e use um stop longo. Às vezes você não consegue, né, determinado ambiente. Tem ambiente em que você só, se você usar stop curto, o stop vai ser uma coisa ruim para você. O stop vai aniquilar a sua conta. Então, esse é um ambiente que você, se você é iniciante, se você ainda não é consistente, você deve evitar, porque é um ambiente onde você não vai conseguir uma boa relação risco-retorno. Então, o que você faz? Né, se você está começando, aguarda, né, não opera aquele ambiente. Se o cara é mais experiente, ele vai operar aquele ambiente, ele vai fazer, cara, não é aquele stop justo ali de técnico e não sei o quê, porque não vai dar certo nesse determinado ambiente. Então, então você tem que saber qual é o stop que você vai usar, se você vai sair curto, se você vai sair longo, se você vai operar grande, se você vai fracionar, se você vai fazer a entrada fracionada. Veja bem que eu falei fracionado, eu não falei fazer média. Você até pode fazer a média de preço, desde que seja fracionado, né? Você vai operar 10 contratos, você compra 3, depois compra mais 3 e tal. Ó, entrou um chiado aí. Ah, achei meu microfone que abriu. Boa, boa, boa. Vão expulsar a gente, eu acho, só que a gente não falou de nada. Estamos uma hora aqui e não falamos nada. Né? Não, mas Eu vi as lives ontem, eu vi a live dos caras de corretora ontem que vocês botaram os caras na roda, sacanagem ali com o Pulga, com o Indec, com o Gabriel ali, com o Indec, o José. Zé Luiz. Botou os Meu, caras na roda ali em situação justa com a BMF e os caras responderam, hein, cara? Foi legal. E foi um bate-papo bacana, né? Porque se, meu, Foi. conseguir reunir esses quatro nomes aí no mercado e colocar junto lá, fazer um bate-papo descontraído, porque assim, a galera acha que o trade é tudo fechado, que esse mercado a galera não interage, meu, e a gente tá ali pra conversar, pra interagir, pra desenvolver, pra poder falar, responder. E o pessoal respondeu na saia justa ali mesmo, cara. Isso foi bacana. Não, o cara o presidente da Bolsa deve ter ligado para cada um dos 4 ali, terminando a live, falando, que história é essa aí? O que vocês estão falando ali? E aí, né? Mas foi bacana. Mas foi legal, cara, foi legal demais. Muito bom. E outras também, eu gostei de várias aí que eu Eu assisti. vi o do carvão. Eu não consegui fazer muita coisa porque eu tenho 3 filhos e uma esposa grávida. Então a minha rotina ela é corrida, como vocês devem imaginar. Mas dentro tem do mais- possível eu cê- consegui. Você tem mais de 30 horas aí de trabalho, então, né, Caio? É. Mas Nas assim, minhas horas vagas eu durmo? Não durmo. Eu cuido de criança. Não, mas tá certo. Aqui nas nossas horas vagas a gente não dorme. A gente tá produzindo a live aqui. Mas assim, aliás, só pra gente encerrar, pode assim, falar. meu, esse bate-papo de vocês foi muito produtivo. Eu gostei muito porque assim, é aquilo que pra gente tá começando, é um alerta, porque, meu, eu quando comecei a procurar profissionais no mercado para acompanhar, para conhecer, para seguir. Você encontra muita gente ali que só quer saber do seu próprio umbigo e não quer saber do trabalho de respeito com o próximo, né? E aí, esses alertas que vocês deram ali de, pô, prestar atenção, não cair em conto de fadas, não existe o trade certo, o trade mágico ali, foi muito, muito bacana. Então, assim, galera, aproveita esse bate-papo deles aí, absorvem tudo, porque, assim, todo o conteúdo que tá vindo aqui tá sendo para complementar aquilo que já foi falado. Então, um assunto está complementando o outro. E, meu, ter Felipe Aranha e Caio Sasaki aqui é sensacional. Eu tô lisonjeado de estar participando desse bate-papo, eu ouvindo vocês. Então, para mim é uma grande honra, um grande prazer. E, Obrigado. Felipe, Fala aí. onde o pessoal te encontra, seu site, sua sala,
você tá na corretora, na Clear, né? Fala um pouquinho da onde a galera te encontra, o que você faz, depois o Caio lá do Portal do Trader também, e aí a gente já vai para as nossas dicas finais. A maneira mais fácil de ver tudo que eu faço são várias coisas, né? Tem ali tradução do livro do Al Brooks, eu tenho minha sala ao vivo, tenho curso, tenho um monte de material gratuito, tem um programa semanal gratuito legal também. Entra ali no felipearanha.com.br, Felipe é com 2 P's, e ali vai ter um link, um menu de links, tá? E aí o mais fácil ali é a sala ao vivo, então pode ser felipearanha.com.br/sala ao vivo. Clientes da Clear Corretora, novos clientes têm a sala 1 mês de graça, ou clientes que estavam inativos na Clear, também 1 mês de graça. Dá uma olhadinha ali no regulamento. E quem não é da Clear também pode se inscrever de outras maneiras, tá bom? E o meu Instagram, @Felipe com 2 P's, @aranha. Cuidado com os fakes, tá? Isso que eu ia falar. Felipe com 2 P's, @aranha. E só mais uma coisinha, eu fiz um cupom de desconto para minha sala ao vivo. Pode falar aí, já põe no chat. De desconto. Maravilha, 50% de desconto. O cupom é ARANHA, só isso, para você se inscrever na minha sala até o dia 30, até o último dia desse mês, tá bom? Chique. O cupom é ARANHA. Então entra lá em Felipe Aranha. O pessoal já está colocando no chat aí já. Maravilha. felipearanha.com.br, Felipe com 2 P's, /sala do Aranha, e usa o cupom. Vê lá os links para se inscrever e usa o cupom ARANHA. Só isso. Maravilha. E obrigado aí. Queria agradecer. Eu te agradeço. Caio, e você lá do Portal do Trader, fala um pouquinho aí, se tiver alguma Black Friday também. Mano, o espaço é seu. Valeu. Cara, Black Friday acabou. Mas muita gente veio me falando, pô, eu perdi, eu queria alguma oportunidade. Eu falei, cara, então vamos fazer uma Cyber Monday, vai. Eu não sou muito de entrar nessas coisas, eu sou meio... Fechou, já era. Quem entrou, quem não entrou, tchau. Mas dessa vez a gente vai fazer uma Cyber Monday, então segunda-feira a gente vai abrir o mesmo desconto da Black Friday. Onde vocês me encontram? Cara, no meu Instagram, Caio_Sasaki, também toma cuidado com os fakes. O meu é relativamente fácil saber, se você entra nos stories, tem bastante story eu falando, então é relativamente simples de diferenciar dos fakes. Diariamente, a primeira hora do mercado, eu estou ao vivo lá no portaldotrader.com.br. E vira e mexe eu participo das lives na parte da noite. Às vezes as lives são particulares, mas às vezes a gente abre. Acho que dessa segunda-feira, inclusive, a gente vai abrir. E, inclusive, vai ser uma live com a Karina Pavan, ela que é fantástica, participou aí com vocês, né? Ela vai falar sensacional. Parte de PNL, ela manja pra caramba. Então, quem quiser saber um pouco mais aí do meu trabalho, do trabalho de formação de traders, que não é um trabalho meu, tá? É um trabalho em conjunto com vários outros traders, com vários anos de mercado. Fica o convite para conhecer o Portal do Trader. Inclusive, o cadastro no Portal do Trader é gratuito. Aí tem um treinamento, que é um treinamento específico para formar traders. Esse sim é um treinamento por assinatura, que na Black Friday estava com 57% de desconto, e eu vou voltar com esse desconto aí na Cyber Monday. Já falei com a equipe e os caras estão alinhados com relação a isso. Cara, maravilha. E antes de encerrar, eu preciso falar uma coisa, cara, não posso encerrar sem falar isso. O Miguelito é um cara muito firmeza. Por quê, velho? Que isso, quando a gente fez o TNT Day, o GG generosamente emprestou uma tela, um televisor de 55 polegadas lá para a gente fazer uma área de workshops. Não só isso, ele participou dando um workshop. E chegou no final, todo mundo estava desmontando as coisas e o cara que ia levar a tela do GG embora, o cara sumiu. Ele simplesmente encheu a cara e sumiu. Miguelito, que estava curtindo o happy hour com a gente, estava mamado também, mas ele falou assim, não, deixa comigo que eu me viro, eu resolvo. Aí ele arrumou um táxi, sei lá, uma Spin, entrou com a TV dentro da Spin, levou embora. Aí eu falei, no dia seguinte eu liguei pro GG, eu falei, GG, cuida bem desse cara aí, que esse é ponta firme, cara. Não, achei que você ia ligar pro GG e perguntar o seguinte, GG, a tela chegou aí? Chegou, a tela chegou. E você não sabe da maior. Eu fui lá, eu trouxe TV, montei, inclusive a gente está usando essa TV aqui, é o meu retorno para ver vocês hoje. E aí eu voltei com o mesmo táxi
pro bar na frente de onde foi o TNT para continuar a curtir um pouco ali com a Pan, com o Charlão, com o pessoal e a gente varou a noite ali, cara. Pô, Mas assim, sensacional, né? Sensacional. mas assim, conte comigo, quando tiver outros eventos aí, eu também estou à disposição, tá? Caio, Felipe, a gente tá aqui para trabalhar todo mundo junto. Rapidinho, um bate-bola dos dois, assim, eu queria aquela dica das galáxias para quem tá assistindo a gente até agora aí de manhã. Tá bom, quer ir ou vou? Bom, Manda bala, Aranha. cara, vai com calma, né? Não arrisca dinheiro que você não tem, não pega empréstimo, hoje em dia é muito fácil pegar empréstimo, cuidado com isso, tá? Você destrói sua vida, cara, não vale a pena, tá? Então vai com calma, coloca na cabeça o seguinte, seja sério, seja um trader sério, trader que não é sério não vai dar certo nesse mercado, vai devagar, aprende uma técnica, vai com um dinheiro que você possa arriscar, ou vai no simulado, e vai devagarzinho, vai indo aos poucos. Seu objetivo como trader é o quê? Voltar com algum dinheiro para, se você é day trader, né? Voltar com algum dinheiro para casa, né? Às vezes você vai perder, mas o seu objetivo é esse. Se você conseguir voltar com algum dinheiro para casa, fazendo a coisa certa, num período grande, você já está consistente. Aí o próximo passo é seguir fazendo o que você está fazendo, desde que você esteja fazendo a coisa certa. Você vai saber se é certo ou não através da técnica. Price Action do Al Brooks, por exemplo, é uma boa técnica. E aí, se você for fazendo aquilo e você está conseguindo ganhar dinheiro constantemente, mesmo que seja R$20 por dia, 40, 60, 100, aos poucos você vai aumentando. E é isso, você segue fazendo sempre a mesma coisa, você só vai aumentando o lote. E aí você consegue viver do trade. Mas primeiro busca a consistência. E para buscar a consistência, aprenda uma técnica e faça a coisa certa. Beleza? Maravilha. É isso aí. Caião? Muito bom, muito bom. Cara, eu diria que é uma dica que vale para o trade, vale para qualquer coisa, tá? Você pode aprender qualquer coisa sozinho, pode acreditar em você, você vai fuçar, vai ler um livro, vai na internet, mas não existe melhor atalho para qualquer coisa. Você quer aprender a cozinhar, você quer aprender a fazer corte e costura, ou você quer aprender a fazer trading, o melhor atalho que você tem é se orientar por quem já trilhou esse caminho por você, tá? Então, você teve aqui um exemplo fantástico nessa live das galáxias, com profissionais assim formidáveis, pessoal gabaritado. O GG e a equipe tiveram um cuidado de selecionar pessoas competentes, né? Olha que vantagem você já tem de estar vendo uma live dessas. Você sabe que essa live já sofreu uma curadoria, uma seleção. Só tem gente aqui que de fato tem qualidade, não é um picareta se passando por... Não é um lobo em pele de cordeiro, né? Cola em uma dessas pessoas ou em várias dessas e começa a se nutrir. Você vai ver que tem muitas coisas em comum que todas essas pessoas estão falando você fala assim, pô, se aquele cara com 20 anos de mercado falou isso, o Aranha com mais de 20 anos de mercado falou isso, pô, se aquele cara ali que é trader profissional falou isso, todo mundo está falando isso, então faz sentido eu levar isso em consideração, né? Questão de gestão de risco, né? Questão de desenvolvimento técnico, de autocontrole e assim por diante, tá? E mais uma coisa, agora também é meio tarde, né? Vocês colocaram o meu sobrenome errado aí, hein? Vocês colocaram Sasaki com 2 S, com um S só. Não, mas no GC aí do Instagram tá aparecendo com um S só. Ah, legal. Então tá ótimo. Beleza. Mas eu acho que tá com S só. Mas, bom, foi bom até ressaltar que o pessoal, quando for seguir no Instagram lá, já olha. Caio, Felipe, valeu. Mais uma vez, obrigado mesmo por vocês estar participando com a gente aí domingão. 2 horas da tarde aí, pô, realmente é dia de estar com a família aí, vocês tiraram esse tempinho para transmitir conhecimento para essa galera que tá aí maratonando e acompanhando a gente até agora. Muito obrigado de coração mesmo aí. Bom domingo para vocês aí, aproveitem a família. Até mais, valeu, abraço. Valeu igualmente. Valeu, Miguelito, valeu GG, valeu Sasaki, valeu pessoal que tava aí. Tamo junto. Valeu. Vai ter mal.